meus amados. Como é bom estarmos na casa do Senhor nesta manhã. Como é bom nós alcançarmos mais esse dia, né? Esse sol lindo que está aí fora. Está um calorzinho, mas está muito bom, porque é Deus que está nos concedendo este calor, este dia. Tudo é pelo poder de Deus, tudo é pela vontade do Senhor. E nós devemos render sempre graças a Ele por tudo. Sua palavra diz que em tudo nós devemos dar graças, né? E devemos, neste momento, se render a Ele em gratidão, por nós alcançarmos mais um dia, por estarmos na casa do Senhor mais um dia, para assim aprender mais dEle, amém? Então feche seus olhos neste momento, vamos orar, vamos engrandecer a Ele, sabendo que Ele está aqui no nosso meio, que Ele está aqui em nossas vidas. E se não fosse a presença do Senhor, não estaríamos aqui. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, ó Pai. Nós te adoramos porque Tu és o nosso Deus, Tu és a razão do nosso andar, do nosso respirar, do nosso olhar, Senhor, do nosso falar. Tu és a razão de tudo em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus, por nós alcançarmos mais este dia, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos fez dormir ontem e acordamos hoje, porque a Tua bondade nos alcançou. As Tuas misericórdias se renovou mais uma vez em nossas vidas nesta manhã, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, Pai, que nesta manhã Teu Espírito Santo vem estar falando em nossos corações, em nossas mentes, vem estar instruindo cada um nesta manhã, ó Pai, do pequeno ao maior, Senhor. Vem estar dando sabedoria a cada professor neste dia, que nós, como os Teus servos, possamos aprender mais e mais do Senhor. Deus, fala em nossos corações. É tudo o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No Salmo 75, eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Salmo 75. Onde diz que Deus é juiz, e Ele é o nosso juiz, e Jesus é o nosso advogado. Glória a Deus. Santo, santo é o Teu nome, ó Pai. Vamos colocar de pés, amado, neste momento. Aleluias. Louvado seja Deus. Onde o salmista rende-se graça ao Senhor neste momento, na sua palavra, e nós também devemos render graças a Ele. Ele diz: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o Teu nome, e declaramos as Tuas maravilhas. Nós rendemos graças ao Senhor neste momento, e rendemos sempre graças ao Senhor, e declarando que só Ele é o nosso Deus, que só Ele é a nossa salvação, que só Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E assim nós devemos cada dia adorar o Senhor. Renda a Ele em adoração neste momento, porque Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui nesta manhã, neste momento. Glória a Deus. Em adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como um rios de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te
Te amo, ó Senhor, em adoração nós nos rendemos nesta hora. Eu me rendo a Ti. Tu és como o rio de águas vivas, flui dentro de mim, que és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, adore Ele nesta manhã. Quero te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Glória a Deus, digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluias. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia, Senhor. Que seja nosso prazer verdadeiramente adorar sempre o Senhor, e não há outro Deus que nós devemos adorar. Como é bom estarmos na casa do Senhor essa manhã, declarando as suas maravilhas, dizendo que nós amamos o Senhor. Se verdadeiramente amamos, então vamos procurar obedecer mais, adorar Ele mais, fazer mais a sua vontade, e declarando a Ele que quão formoso Ele é, que é bom estar na sua presença, e é maravilhoso nós estarmos aqui na casa do Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Você possa trazer os dízimos e as ofertas neste momento na casa do Senhor. Esse é o momento que nós possamos render graça e devolver aquilo que é para Ele, os dízimos e as ofertas no seu altar neste momento. Cante dizendo que Ele é formoso. Quão formoso és, Rei do universo. Adore o Senhor. Enche os céus, tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso és estar em tua presença.
maravilhoso és, poder te adorar. Maravilhoso és, tocar em tuas vestes. Maravilhoso és, te contemplar, Senhor. Maravilhoso és, estar em tua presença. Aleluias. Maravilhoso és, poder te adorar. Maravilhoso és, tocar em tuas vestes. Maravilhoso és, te contemplar, Senhor. Maravilhoso és, te contemplar, Senhor. Deus, como é maravilhoso contemplar a tua grandeza, contemplar a tua glória, Senhor. Como é bom sentir a tua presença, ó Pai, e como é bom saber que o Senhor está aqui em nosso meio, Pai. Deus, nós te agradecemos mais uma vez por mais esse culto, por mais essa escola bíblica nesta manhã, Pai, que tu possas estar falando no coração de cada servo teu aqui, Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Hoje e sempre nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, amém? Vamos aguardar todos irem para as suas classes. Nós estamos estudando o livro de Atos, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos nessa manhã. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos guie a toda a verdade. Aproveitando aqui, hoje estamos duplamente felizes, né? Nosso pastor está de volta, glória a Deus. E também feliz, nossa Títia está de volta, Eri. Olha que felicidade, olha que responsabilidade, gente. Logo no dia que eu dou aula, tá a minha professora e meu pastor aqui na minha frente. Mas o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade nessa manhã, amém? Então nós vamos orar, pedir ao nosso pastor que nos eleve a Deus a oração, pedindo ao Senhor que nos dirija e que nos guie, nos instrua e nos dê a capacidade de compreender a sua palavra. Amém. Estamos nesse período estudando o livro de Atos dos Apóstolos e Deus tem falado muito aos nossos corações, ao coração da sua igreja. E na semana passada nós começamos o capítulo 4, então deixe a sua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 4. Quem está com as suas anotações, nós vamos continuar falando um pouco sobre
as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos concluir aquela parte que nós começamos na aula passada. E eu vou só lembrar o que nós falamos na aula passada, alguns pontos que nós falamos na aula passada. Então, quem não estava aqui, pode já pegar sua anotação aí para poder fazer e colocar em dias aí a sua anotação no seu bloco de notas, no seu caderninho. Tá certo? Nós lembramos na aula passada quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, baseado no que nós temos estudado na Palavra de Deus, no livro de Atos. E nós vimos, baseado no que nós estudamos em Atos 2, 5 pontos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós lembramos que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é comprometida com a fidelidade da palavra, ela é perseverante na oração, tem profunda comunhão, adora com entusiasmo e teme a Deus e experimenta os seus milagres. E nós vimos, então, na aula passada, que uma igreja cheia do Espírito Santo tem tudo isso, mas também enfrenta perseguição. E pensando nisso, nós vimos como essa igreja primitiva enfrentou essa perseguição, passou por tudo isso. E nós percebemos lá no livro de Atos que um grupo específico de pessoas começou a perseguir a igreja. Nós vimos aí esse grupo chamado Saduceus, que iniciou essa perseguição da igreja, né? E junto com os sacerdotes, os religiosos da época, eles se reuniram, né? E eram formados por um grupo de autoridades chamado Sinédrio Judaico, formado por cerca de 70 pessoas, e se reuniram para acusar Pedro e João para tentar calar e intimidar a igreja do Senhor. Mas a gente viu que nada do que eles fizeram, mesmo prendendo Pedro e João, nada disso foi capaz de deter os passos daquela igreja cheia do poder e do Espírito Santo do Senhor. Nós vimos também como Pedro responde com ousadia a todas as perguntas que lhe era feita. E a gente viu que Pedro, ao responder aquelas indagações, né, aqueles homens ficaram perplexos, né, porque aquele homem considerado apenas um pescador iletrado, que não tinha passado por escolas rabínicas, ele tinha algo que aqueles homens não tinham, o poder do Espírito. E nós vimos um ponto muito fundamental na vida de Pedro e João, que era nítido para aqueles homens do Sinédrio. Eles percebiam na fala daqueles homens que aqueles homens haviam andado com Jesus. E nós saímos com essa reflexão: será que as pessoas ao nosso redor, com as quais nós nos relacionamos, percebem nas nossas falas, nas nossas atitudes, que nós andamos com Jesus? Que nós nos relacionamos com Jesus? Essa foi a nossa reflexão também da semana passada. E nós vimos que tudo que aconteceu naquela situação da cura daquele coxo era inquestionável. Aquele sinédrio não tinha como manter Pedro e João ali presos e eles foram soltos. E Pedro e João, em uma das suas respostas, traz outra reflexão também que nós fizemos, que deve ser uma escolha diária, que é obedecer a Deus acima dos homens. Lembra dessa reflexão que nós fizemos? Que nós precisamos obedecer a Deus acima dos homens. Foi outra reflexão que nós fizemos. Nós vimos também que uma igreja cheia do Espírito Santo triunfa diante das adversidades. E aí, baseado nesse ponto, nós vimos que nós observamos que as atitudes de Pedro e João diante da perseguição, também ela refletiu diante da igreja para vencer aquelas dificuldades. E nós vimos que uma das marcas da igreja também cheia do Espírito Santo, baseada nisso, que uma igreja cheia do Espírito Santo busca a companhia dos irmãos em tempo de tribulação. Nós vimos também essas questões. É importante, meus irmãos, a gente entender isso, porque nós temos uma ideia muito distorcida do que é ser cheio do Espírito Santo. E hoje, de uma vez por todas, eu quero que os irmãos saiam daqui
com a percepção e a clareza do que é ser cheio do Espírito Santo. E também entendam como ser cheio do Espírito Santo, porque talvez esses dias vocês tenham ouvido muito eu falar, sejam cheios do Espírito Santo. A igreja é uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas aí vocês me perguntam, mas como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Eu até fiz essa pergunta e eu acho que ninguém aqui pode ter essa dúvida de, se eu perguntar aqui, quem tem o Espírito Santo, levanta a mão aí. Amém, glória a Deus. Ninguém abaixou a mão. Todos precisam ter certeza. Nós vimos no primeiro estudo que nós recebemos uma promessa por Cristo Jesus, que quando Ele fosse aos céus, Ele enviaria o Consolador. E todos aqueles que receberam Jesus e creram no seu nome, recebem o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo. Mas ter o Espírito Santo, nós já vimos que é diferente do que ser cheio do Espírito. Só que as pessoas têm uma ideia distorcida do que é ser cheio do Espírito. As pessoas acham que ser cheio do Espírito é rodopiar, saltar, dar cambalhota, plantar bananeira e fazer coisas assim bizarras. E nós precisamos, no estudo também do livro de Atos, e nós estamos vendo aqui que o que é verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo. E todas as vezes que eu falo das marcas do Espírito Santo, vocês precisam entender que é isso aqui que é ser cheio do Espírito Santo. Então, quando eu falo aqui, que uma igreja cheia do Espírito Santo busca a companhia dos irmãos em tribulação, é ser cheio do Espírito Santo. Quando eu estou aqui, isso mostra uma marca de alguém cheio do Espírito Santo. Quando em meio às tribulações, eu busco a companhia dos meus irmãos, eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo. Então, é isso que a gente precisa entender de uma vez por todas. Então, nós vimos isso, que a igreja é o recurso que Deus providenciou para nos encorajar e é o lugar preparado pelo Espírito Santo para incentivar e curar as pessoas. Nós vimos que não é possível um cristianismo sem a igreja. Nós vimos também que uma igreja cheia do Espírito Santo busca o Senhor poderoso em oração. Foi aí que a gente parou na semana passada. Deixem suas Bíblias abertas, nós estamos agora no capítulo 4, versículos 24 e 26. Nós vamos reler esse versículo onde nós paramos, tá certo? Capítulo 4, versículos 24 e 26. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar, e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo na boca por teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfureceram as nações e os reinos e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí, na aula passada, nós vimos que a primeira perseguição da igreja foi seguida por uma reunião de oração. Então, a primeira coisa que a igreja fez, depois que ela foi perseguida, foi se reunir em oração. Então, o melhor lugar para enfrentar qualquer tipo de perseguição é junto com os nossos irmãos em oração. Só que aí o que nós vamos ver hoje é como essa igreja orou. Como essa igreja se comportou em oração. E o primeiro ponto está nesse versículo 24. O versículo 24 eu vou ler de novo. Eles, ouvindo isso, levantaram juntos a voz, dizendo... Ouvindo o quê? Vou só lembrar o que está no versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes e sacerdotes, os líderes religiosos lhes tinham dito. Ou seja, os irmãos, eles não estavam com Pedro e João. Eles não ouviram as ameaças, eles não ouviram que eles foram ameaçados de não pregar mais o nome de Jesus, que eles foram ameaçados de mortes. Nada disso eles ouviram. E aí Pedro e João trouxeram um relatório. Olha,
olha só o que aconteceu conosco. Nós estávamos presos. Eles nos ameaçaram de morte. Disseram para não falarmos mais no nome de Jesus. Esse foi o relatório que Pedro e João trouxeram para aqueles irmãos. Eles poderiam ter a seguinte atitude: nossa, foi mesmo, então vamos nos precaver. Realmente não vamos falar mais no nome. Vamos agir como agentes secretos a partir de agora. Foi isso que a igreja fez? Ou vamos fechar as nossas portas? Vamos nos reunir somente na casa dos irmãos? Foi isso que a igreja fez? Eles se acovardaram? Não. Eles oraram. E aí no versículo 24, eles oraram assim, ouvindo essa notícia, que não era uma boa notícia. Eles não chegaram, olha, eles estão nos amando. Como eu falei a você, se fosse em tempo de rede social, eles estão dando like, os comentários são, estão nos amando lá no Instagram, no Twitter, só estão falando coisas boas. Não, não era isso. Estão lá curtindo e compartilhando os nossos vídeos, não foi desse jeito. Nossas lives do YouTube estão sendo, tendo milhões de visualizações, não era dessa forma. Né? Então, eram mais notícias. Ouvindo isso, o que eles fizeram? Levantaram juntos. Olha só o que aconteceu. Eles estavam juntos. Não havia discussão, dissensão. Não, eles estavam juntos. Eles levantaram juntos. Alexandre, veja com o Carlos Sérgio para mim a bateria do microfone de ele que vai descarregar. Eles levantaram juntos a sua voz a Deus. E eles disseram o seguinte na sua primeira frase: ó soberano, tu fizestes o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Então, a primeira frase da sua oração é a Deus. A igreja, ela dirige-se a Deus como Deus soberano. Mesmo diante daquele sinédrio, que estava enfurecido, que dizia que era a autoridade diante dos homens, que dizia ter poder para prender, que dizia ter poder para matar, que inclusive tinha julgado e mandado matar Jesus. Mesmo diante de tudo aquilo, eles estavam dizendo que a autoridade de Deus estava acima de todos e de tudo. É assim que a igreja começa a orar. A igreja tinha consciência da soberania e do poder de Deus. E aí a minha pergunta é: será que nós temos a mesma consciência diante das adversidades? Será que nós temos a consciência que Deus é soberano, que Deus está no controle, ou nós é que somos controlados pelas situações? Nós é que somos controlados pelo medo. Essa é a grande pergunta, porque diante das dificuldades, diante das adversidades, na maioria das vezes nós somos controlados pelas adversidades, nós somos controlados pelo medo. Mas nós precisamos ter essa mesma lembrança que esses irmãos tiveram, que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Deus está assentado no seu trono, que Ele não perde o controle e que Ele faz a sua vontade. Diante do medo, nós precisamos meditar na soberania, na majestade de Deus. Ele é o Senhor do universo. Nós, como igreja, precisamos meditar na grandeza de Deus. A canção de Ademar de Campos que nós cantamos diz: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Nós precisamos lembrar que Deus governa sobre tudo e sobre todos. Ele é o Criador dos céus e da terra. Nós precisamos acordar e contemplar o seu poder. Eu estou lendo o livro de Jó, na minha leitura anual da Bíblia, e no capítulo 19, diante de toda aquela diversidade que Jó passa,
diante da acusação dos seus amigos. Os amigos de Jó fazem acusações terríveis. Que ele era ímpio, perverso, mau, pecador. E a gente sabe que quando no capítulo 1 Deus olha para Jó e diz, olha, na terra não há homem como o meu servo Jó. E diante daquele tudo abandonado pela sua mulher, sem os seus filhos, sem a sua saúde, ele é tocado em todas as áreas da sua vida. Ele questiona Deus, ele eleva sua voz em amargura, mas no fim de tudo ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará sobre a terra. Ainda que a minha carne morra e meus ossos, eu verei com os meus olhos o meu Deus. Será que nós temos essa visão de Jó? Será que ainda nós temos? E ainda no versículo 23, meus irmãos, depois de uma acusação também terrível de Elifaz, ele ainda vira assim no versículo 11 e diz assim, meus pés seguiram de perto as suas pegadas, mantive no meu caminho sem desviar-me, não me afastei dos meus mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do meu pão de cada dia, mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Era essa a visão que aquele povo de Deus tinha. Será que nós temos perdido essa visão de Deus? Ele é o Senhor. Nós às vezes esquecemos que Deus é Deus. Como já disse, Ele é Ele. Eu não sei como está na versão de vocês. Abra aí Jó 23. Quero ver como está na versão de vocês. Verso 13. Logo na parte A aí. Como é que está? Se está igual ao meu, tá. Mas Ele é Ele. Veja como está na versão de vocês. Está igual a minha? Jó, capítulo 23, verso 13. Isso, 23, verso 13. O que a sua alma quiser, isto fará. Deus é Deus. O que está dito, está dito. Nada muda ou frustra os seus planos. Deus é Deus. Sabe por que, meu irmão, a gente tem que ter essa visão? Às vezes a gente pensa que a gente está nas mãos, que a nossa vida está na mão de políticos, que as nossas vidas estão na mão das crises, das guerras. Mas a Bíblia diz o que nós acabamos de falar. Deus é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que nós precisamos crer. É nisso que nós precisamos pensar. Deus é Deus. Em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio às lutas, Deus continua sendo Deus. A questão é que nossa visão ela é muito limitada. Nós só reconhecemos Deus quando tudo está bem. Mas Deus é o Deus que é o mesmo quando tudo está bem e quando tudo vai mal. Ele continua sendo o mesmo Deus, todo-poderoso, todo soberano. Eles não tinham aqui em Atos boas notícias. Talvez eles pensassem, olha, daqui agora vai ser para pior. Nós sabemos que nós vamos continuar enfrentando lutas, mas o soberano Senhor fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Esse mesmo Deus, é nele em que nós confiamos, é nesse Deus que nós entregamos as nossas vidas. É a esse Deus, é na mão dele que estão as nossas vidas. É isso que nós precisamos lembrar. E aí, outra forma que eles olharam, no versículo 25 e 26. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurece as nações? E os povos conspiram em vão.
Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles, segundo ponto aí dessa oração. O primeiro, quem quiser anotar, quem gosta de anotar, eles trouxeram à mente a soberania do Senhor. Então, é uma forma que vocês precisam orar. Trazer à mente a soberania do Senhor. O segundo ponto é, eles oraram fundamentados na palavra. Sabe que texto é esse aqui que eles oraram? Salmo 2. Então, eles pegaram a palavra e oraram fundamentados na palavra de Deus. A igreja que conhece a palavra, ora na palavra. Eles conheciam a palavra. A gente viu desde o início aqui que a igreja primitiva ela se dedicava ao estudo da palavra, ao ensino da palavra. E nós precisamos, fundamentados na palavra, orar a palavra. Ter as nossas orações fundamentadas na palavra, as nossas vidas fundamentadas na palavra. E às vezes a gente fica, mas eu não sei orar por determinado assunto. Ore a palavra. Eu costumo fazer isso, orar a palavra. Aprendi a fazer isso, orar a palavra. E às vezes a gente não tem palavras para dizer, mas a palavra de Deus é o caminho mais certo para orar. É o que a gente não vai errar. Às vezes a gente fala, Senhor, eu não sei. Senhor, eu estou com medo, mas o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Eu posso andar pelo vale de sombra e norte, mas eu não preciso temer, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado são o meu consolo. Ore a palavra. Senhor, eu oro pelo meu filho, para que ele te ame com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Porque eu sei que se ele fizer isso, ele vai estar fazendo o que é certo. E todas as outras áreas da sua vida serão abençoadas. Eu estou orando a palavra. Nós precisamos aprender a usar as armas que Deus nos deu. As armas de Efésios 6. Ore a palavra. E foi isso que aqueles servos de Deus fizeram, oraram a palavra. Terceiro ponto, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus entende que a maldade humana não pode frustrar os planos do Senhor. Nós às vezes tememos demais a maldade humana, mas ela não pode frustrar os planos de Deus. Olha o que o versículo 27 e 28 nos diz. De fato, olha a oração daqueles irmãos. Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus que ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido que de antemão acontecesse. Mesmo que Herodes, Pilatos, saduceus, sacerdotes, religiosos, fizessem planos para matar Jesus. Nada disso frustrou os planos de Deus. Por quê? Jesus mesmo disse, olha, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Era plano de Deus. A maldade daqueles homens não frustrou os planos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele mesmo deu. Não foi a maldade daqueles homens. É claro que os planos de Deus não anulam a responsabilidade do homem. Mas a maldade daqueles homens não frustram os planos de Deus. E aquela igreja era cheia do Espírito Santo e consciente do poder de Deus. E é isso que nós precisamos entender. No versículo 29, o que diz aqui o texto? Agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Gente, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não pede o fim dos problemas,
mas para poder para testemunhar. É impressionante essa oração e corajosa. Talvez eu não sei se eu teria coragem para essa oração. Eu tenho pedido a Deus coragem. Na verdade, eu comecei a mudar minha oração. Depois que eu vi essa oração corajosa. Olha que eu já li Atos milhões de vezes. Diversas vezes. Milhões é exagero, né, meus irmãos? Também, quantos anos você tem, minha irmã? Eu tenho quase meio século, mas não li milhões de vezes, não. Mas já li muitas vezes o livro de Atos. E, assim, eu nunca parei. Como é bom a gente estudar a Bíblia. E como é bom esses momentos aqui para a gente parar e entender. Eu nunca parei para pensar e para mudar a minha atitude em relação a isso aqui. Porque, meus irmãos, eu até peguei a anotação do livro que é minha base de estudos sobre isso aqui, que diz o seguinte: a verdadeira oração, ela não diz a Deus o que Ele deve fazer. Mas a verdadeira oração consiste em pedir a Deus que faça a sua vontade em nós e por meio de nós. Foi isso que essa igreja fez. Na verdade, eles não eram assim masoquistas, tá? Eles não estavam dizendo, Deus, eu amo esse sofrimento, como eu amo sofrer, eu quero sofrer. Não. Eles estavam dizendo, Senhor, olhe só o que eles falaram aqui no versículo 29. Agora, Senhor, considere as ameaças deles. Ou seja, olhe para o que eles estão fazendo. Olha as ameaças dele. Mas olha só a diferença. Eles não estavam pedindo, sim, Senhor, mas, por favor, faça dessa forma aqui. Que não tenha mais ameaça, que a sua igreja não seja mais perseguida, que acabe com tudo. A gente quer viver no país de Alice, que seja tudo uma maravilha, que não tenha mais problema algum, que a nossa vida seja só paz e amor. Foi isso que eles pediram? Seja feito conforme a nossa vontade? Não, porque eles sabiam que Jesus tinha predito já, no mundo tereis aflições. Não foi isso que eles disseram. Mas nós, como é que nós temos orado? Geralmente nós oramos o contrário. Seja feita a minha vontade. Seja feita o que eu quero. A minha vontade, não a de Deus. Como eu falei, não é que eles não quisessem o fim dos problemas. Claro, qualquer pessoa em sã consciência quer se livrar de um problema. Porém, o que eles pediram para Deus foi que olhasse para o que estava acontecendo, mas também pediram poder. Só que eles pediram poder para quê? Para ser reconhecidos? Não. Poder para poder fazer milagres e aí todo mundo vê o que eles estavam fazendo? Não. Eles pediram aqui no versículo 29, poder para anunciar a palavra corajosamente. A diferença no que pedimos e como pedimos e para que pedimos. O fim, o objetivo final, para o que pedimos. Eles pediram poder para testemunhar. Será que nós somos corajosos ao ponto de, em meio ao sofrimento, pedir poder para testemunhar? Deus, eu estou sofrendo, está doendo, está difícil. Mas me dar poder para, em meio à minha dor, testemunhar corajosamente. Em meio à depressão, em meio à ansiedade, em meio à dificuldade, em meio ao desemprego, em meio às dificuldades no meu lar, no meu casamento. Diga, Eri. Peraí, rapidinho, eu vou pegar aqui o microfone que aí fica... É porque está baixinho, aí o pessoal lá em casa fica reclamando, sabe? Não, só que eu lembrei de um versículo aqui, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para os vossos próprios deleites. Eles pediram não para si mesmos, mas em favor de outro. Porque se eu testemunho, eu estou fazendo em favor do reino e daquelas almas que vão se perecer sem Cristo. Pedi mal, porque pedi. Diga, meu irmão. Uma questão que nós não sabemos orar, vamos pegar uma visão prática e rápida. A guerra.
Quando oramos pela guerra, a gente pede para que acabe. E parece que entramos em contradição, porque a palavra de Deus diz que cada dia mais haverá mais guerra, e isso segue até que ele venha. E não pedimos pelas pessoas que estão na guerra. E nós, não, às vezes, não sabemos orar como você falou, orar a palavra, porque hoje, no tempo que vivemos, é muito clichê. Estamos acostumados a falar bem assim, eu esqueci aqui, mas alguma coisa precede isso. E oramos pelo que o mundo dita a moda. E esquecemos de orar conforme a palavra. Eu conheço pessoas que não oram para ser curado do câncer, mas oram para que sua vida seja fortalecida durante o período do câncer. E essa pessoa já tem 20 anos com câncer. Ela disse que não precisa ser curada, porque ela vive o milagre. Amém. E é não só pregar para que as pessoas ali sejam cuidadas, mas para que haja poder para testemunhar aquelas pessoas que estão ali. Para que Deus levante não só missionários, mas me levante ou para estar lá, ou para doar, ou para orar, né? Para testemunhar, para ser testemunha de Cristo em meio à guerra, né? Para que eu seja o canal, o veículo, exatamente. E o milagre, exatamente. O milagre às vezes é ser o testemunho vivo. Às vezes o milagre é a cura, mas o milagre às vezes é esse testemunho. Exatamente. Então, será que nós estamos prontos para fazer essa oração? Na verdade, a pergunta não é só essa. Nós devemos estar prontos para orar dessa forma. Nós precisamos estar prontos para fazer essa oração, assim como os nossos irmãos estiveram. E aí, ao invés de se submeterem ao medo, porque aqueles irmãos, eles poderiam se submeter ao medo, seria natural. Gente, ter medo, nós vimos isso quando nós estudamos lá divinamente, ter medo é algo natural do ser humano. Deus nos criou com isso, com esse sentimento. Nós temos medo. Eles poderiam, só que a questão é se nós vamos nos submeter ao medo ou não. Com certeza aqueles irmãos tiveram medo. Isso não quer dizer que eles não tiveram medo. Eles com certeza tiveram medo, mas eles não se submeteram ao medo. E ao invés de se submeterem ao medo, eles pediram mais poder. Olha o versículo 30 o que diz. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. O que como igreja nós temos pedido? Gente, aqueles irmãos, eles pediram para pregar a palavra de Deus com ousadia. Nós precisamos voltar a esse verdadeiro evangelho. Que ele acabou de falar, pedir, não pedir mal, para os nossos próprios interesses. Diga. Também tem essa parte também, que às vezes a gente não recebemos o dom de fazer através de Deus, usando a gente, porque nós somos muito egoístas, nós dizemos que nós fizemos. E até quando vamos falar de um testemunho, nós, em vez de falar que foi Jesus que usou, a gente fala, cheguei em tal lugar, eu fiz, eu curei, eu fiz. Que é o que a gente viu aqui, que Pedro e João não fizeram, né? Não trouxeram glória para si mesmos, né? E hoje a gente vê o contrário, as pessoas querem glória para si, querem bênçãos para si. É porque eu falo, existem muitas igrejas espalhadas por todo o Brasil e pelo mundo, mas o evangelho pregado é um evangelho que só traz para o homem benefícios. Só traz para o homem, só enche o ego do homem, né? Ah, você pode, você deve, você tem que ter, né? Você tem que ter uma vida boa, uma vida confortável. E nada disso foi o que o Senhor nos prometeu. E aí a gente precisa realmente voltar para o verdadeiro evangelho.
Uma igreja cheia do Espírito tem expectativa na ação milagrosa de Deus em seu meio. Foi o que a gente viu aqui no versículo 30. Estende as tuas mãos para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. A igreja primitiva, ela tinha convicção, certeza do poder de Jesus para curar, para fazer sinais e maravilhas. Nós, hoje, temos perdido a fé da intervenção de Jesus. Nós temos vivido um tempo de sequidão de fé. Nós temos perdido essa fé. Muitos até acreditam que o tempo de milagres acabou. Igual falar, é tempo da graça e o tempo da lei, tempo de milagre também já. O tempo da lei acabou e o tempo de milagre também. Será? Será que ainda nós cremos? A Bíblia diz que, tem até uma pergunta, né, assim, será que quando o Filho do Homem vier, ainda encontrará fé na terra? Será que ainda nós oramos com fé pela cura de enfermos? Às vezes eu tenho essa sensação, eu vou dizer da minha oração, vou ser bem sincera. Porque às vezes a gente ora, né, irmã, Senhor, cura fulano de tal. Mas a gente ora assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Já pensando assim, eu acho que não vai acontecer não, está muito difícil, viu Deus. Não acredito que isso vai acontecer. Então a gente ora assim, seja feita a tua vontade. Tipo assim, porque eu acho que já está nas últimas, não tem mais jeito. Não crendo no poder, a gente sabe que Deus é soberano. E que muitas vezes o milagre é aquela pessoa estar com Cristo. O milagre é ela convivendo com a doença. Convivendo com câncer, com ansiedade. A gente sabe disso, que o testemunho muitas vezes é esse. Mas muitas vezes a gente ora porque a gente perde a fé. Que Deus é um Deus de milagres. Será que ainda cremos na conversão de pessoas que para nós parece impossível? Igual quando Jesus estava com aquele jovem rico, né? E aí ele disse, olha, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. E aquele jovem saiu entristecido. E aí Jesus vira, como é difícil um rico, né, entrar no reino dos céus. E os discípulos dizem, então quem vai, né? E aí Jesus vira para os discípulos e disse, olha, para os homens mas para Deus nada é impossível. E nós, será que ainda cremos em conversão de pessoas que para nós é impossível? Não vou mais não é impossível. Aqui nada, aquela pessoa é difícil. A gente vê uma pessoa na televisão, uma notícia, né? Traficante, um bandido, um político extremamente corrupto. Eu orar, Deus me livre. Um assassino, de jeito nenhum. E você? Você está aqui. A questão é que nós nos achamos menos pecadores do que os outros. Menos difíceis do que todo mundo. Deus ainda é o mesmo Deus que opera milagres. Uma igreja cheia do Espírito Santo é revestida com poder para pregar a palavra. Olha o que acontece no versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos parar aí. Todo mundo sabe o que aconteceu depois, mas vamos imaginar. Imagine aqui nossa igreja. A gente orando depois de tudo isso aqui. Essa igreja tremer. Vila de Abrantes sentir tremer. E aí, o que vocês acham que as pessoas acham que aconteceria aqui neste lugar? Todo mundo seria visível que Deus estaria aqui. Todo mundo achar que aconteceu o quê? Todo mundo ia correr aqui para ver o quê? Todo mundo falando em línguas, botando a mão, expulsando demônios, curando, todo mundo saindo aqui curado, vindo com a cestinha e multiplicando os pães e saindo todo mundo com comida. Todo mundo ia querer ver coisas. Mas olha o que aconteceu depois do que a presença de Deus se tornou ali, né?
ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a... Vamos repetir isso juntos? E anunciavam corajosamente a palavra. Gente, o Espírito Santo veio sobre aqueles homens e eles receberam exatamente o que eles pediram. O que eles tinham pedido? Lá no versículo 29, capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Quando a gente vê lá Jesus contando a parábola, né, do filho, do peixe, olha, se Deus quer um pai, né, se um homem quer mal, dá ao seu filho coisas boas, né? Quando ele pede, quem dirá Deus quando nós pedirmos? E aí só que a gente só vai até essa parte. Quando pedirdes o Espírito Santo. Pedir, não recebe, porque você pede mal. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão, porque você precisa, suas necessidades básicas serão acrescentadas. Mas busque primeiro o reino de Deus. Eles pediram poder para anunciar a palavra corajosamente. Eles foram cheios do Espírito Santo. Aquele lugar tremeu e Deus cumpriu o que eles pediram. A sua oração foi respondida. Por que será que a sua oração não tem sido respondida? Talvez porque você tenha pedido, mas tenha pedido mal. E nós precisamos entender que eles pediram para falar com Azadia e foram respondidos. Gente, eu também peguei uma frase muito interessante, porque nós às vezes queremos fazer a obra do Senhor, mas queremos fazer por nossa força. E essa frase também foi uma frase que eu quis fazer questão de falar para os irmãos aqui. Não há evangelização eficaz sem o poder do Espírito Santo. Temos que depender do poder do Espírito Santo. Eu vou ali evangelizar, tenho toda a teologia, sei a palavra, sei de cor, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas se eu não tiver o poder do Espírito Santo, se eu não estiver cheio do Espírito Santo, a palavra ela não vai ter efeito. Nenhuma alma se converterá. Se nós não formos dependentes do Espírito Santo, foi que a irmã Hora falou ali, se nós estivermos cheios de nós mesmos e quisermos crédito, porque ainda depois saímos contando, olha, eu preguei, 10 almas se converteram. 5 almas se converteram. Ainda saímos dando crédito a nós. A nós mesmos. É impossível fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos entender lendo Atos. Estudando Atos. Na verdade, é impossível viver se dizendo cristão sem ser cheio do Espírito Santo. Sem ser cheio do Espírito. E isso precisa ser uma busca diária. O Espírito Santo, como nós vimos na primeira aula, ele veio de uma vez por todas. Estamos selados. Ele não vem nos visitar. Não, visita. Essa história que o Espírito Santo ele vem visitar. Não, ele não vem nos visitar. Ele já está aqui. Ele já habita em mim. Mas ser cheio dele precisa ser algo que eu busque diariamente, todos os dias. E aí, para terminar aqui, como ser cheio do Espírito Santo? 32 maneiras para ser cheio do Espírito Santo. Brincadeira. Não é assim. Aí eu vou falar sobre Paulo. A gente vai saltar no tempo um pouquinho. Atos fala sobre a igreja de Éfeso e como essa igreja surgiu. Eu não vou falar agora. Mas a gente vai para Efésios 5, de 18 a 21, um texto muito conhecido.
E aí, ao invés de vocês procurarem livros de como ser cheio do Espírito Santo, 72 maneiras, 32 passos de como ser cheio do Espírito Santo, em Efésios 5, de 18 a 21, nós vamos ver 5 coisas, apenas. 5 verbos que nos ajudam a entender de como ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5, de 18 a 21. Quem pode ler em voz bem alta aí? Efésios 5, de 18 a 21. Até aí. Nesse texto, nós vamos entender como ser cheios do Espírito Santo. E vai ser bem rápido. Os irmãos vão entender. Gente, eu fiquei o tempo todo me perguntando e me questionando, porque estudando esse livro eu fiquei incomodada e me questionando todos os dias. Será que eu sou cheia do Espírito? E a gente tem que se perguntar mesmo. Eu perguntei isso para a igreja. Você é cheio do Espírito? Eu perguntei, você tem o Espírito? Isso ninguém pode ter dúvida. Mas eu fiquei perguntando, será que nós somos cheios do Espírito? Por quê? Quem é cheio do Espírito tem essas marcas que nós estamos estudando domingo após domingo. Se eu não tenho essas marcas, algo está faltando. E aí, a primeira coisa que nós precisamos compreender é sobre o Espírito Santo. Quando Paulo ele usa esse termo em cheios do Espírito, às vezes faz uma confusão, porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo é um líquido, né? Que a gente vai pegar o Espírito, vai pegar aqui. E aí, muitos pregadores e muitas igrejas, a gente vê muita bizarrice por aí, né? Aí acha que o Espírito Santo como um líquido, é uma coisa que pode ser manipulada. E aí marca um encontro. Hoje é dia de você receber o Espírito Santo, ser cheio. E aí quer manipular o Espírito, né? E aí lá sopra, seja cheio. Joga um paletó, seja cheio. E aí quer manipular como o Espírito Santo fosse uma coisa controlável. É pelo contrário. Eu falei isso acho que há 12 domingos ou foi domingo passado. É o contrário. Não é sobre nós termos mais do Espírito. É sobre o Espírito ter mais de nós. O Espírito Santo, apesar dessa expressão enchei-vos do Espírito, né, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É um ser pessoal. Então, ele não é controlável, ele não é manipulável, ele não pode ser soprado. Eu não vou jogar meu lenço de cabelo em vocês aqui, e vocês não vão ser cheios do Espírito. Mas ser cheio do Espírito, meus irmãos, vocês precisam entender, é estar sobre o domínio dele. Isso é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é estar sobre o domínio do Espírito. O Espírito Santo, como pessoa, ele ocupa um espaço em nós. E como uma pessoa que ocupa o espaço em nós, ele não divide o trono dele com ninguém. Ele não vai dividir o trono dele com o nosso ego. Ele não vai dividir o trono dele com a nossa vontade. Ele não vai dividir o trono dele com a nossa soberba. Ele não vai dividir o trono dele com a nossa arrogância. Ele não vai dividir o trono dele com a nossa idolatria. Para estar cheio dele, há um segredo: esvaziarmos de nós mesmos. Só assim nós vamos ser cheios do Espírito. Da nossa vaidade, nos esvaziarmos da nossa razão e deixar Cristo ser o dono da nossa vida. Permitir que Cristo conduza a nossa vida.
Que Cristo faça as mudanças necessárias. Que Cristo seja Senhor realmente da nossa vida. Se eu não me engano, o pastor Jonathan já falou sobre isso aqui, Ramiro também. Às vezes nós queremos Cristo como nosso Salvador, mas nós não queremos Cristo como nosso Senhor. Só, Cristo, você me salvou, mas na minha vida mando eu. As minhas escolhas eu que faço. Assim você nunca vai ser cheio do Espírito. E aí, por que Paulo ele usa essa analogia, né? Do vinho, da embriaguez, quando ser cheio do Espírito Santo. Gente, eu convivi com uma pessoa dominada pelo álcool durante toda a minha vida. Eu não vou dizer toda a minha vida, porque quando eu morava no Rio de Janeiro, até os meus 6 anos de idade, o meu pai, eu nunca vi ele embriagado. Meu pai era alcoólatra. E até os 6 anos de idade, quando a gente morava no Rio, ele nunca tinha visto meu pai embriagado. Quando nós viemos morar na Bahia, meu pai começou a se entregar ao álcool. Aos poucos, ele começou a ser dominado. Não foi de uma vez, não. Quando ele trabalhava, ele não bebia, ele era motorista. E aí, todas as vezes que ele estava de folga, ele trabalhava de turno, ele ia para o bar. E eu presenciei várias vezes meu pai sobre o domínio do álcool. Eram 2 pessoas completamente diferentes. Quem conheceu meu pai aqui? Algumas pessoas. Eu acho que a maioria das pessoas que conheciam meu pai só conhecia meu pai bêbado. Quem conheceu meu pai aqui? Conheceu meu pai? Já viu meu pai são alguma vez? Mas eu conhecia as 2 versões. Porque até para a igreja, quando ele vinha, ele só tomava coragem de vir aqui quando ele estava embriagado. Ele era o tipo de pessoa que ele só tinha coragem de fazer as coisas quando ele estava embriagado. Vocês estão vendo meu temperamento, ele era muito parecido comigo. Eu sou muito parecida com meu pai em temperamento. Minha mãe era totalmente diferente de mim, assim, em temperamento, que conheceu minha mãe também. A gente tem muitas coisas parecidas, mas muitas coisas diferentes. E então, meu pai, para falar as coisas, ele bebia. Ele, para ter coragem, ele bebia. E aí, só que ele perdia o controle. Ao ponto de me dar tapa na cara no meio da rua, coisa que ele jamais faria se ele tivesse são. Ele nem me falava se ele gostava ou não das coisas que eu fazia. De tentar agredir minha mãe, coisas que minha mãe, ela tinha, sabe aquela... Minha mãe era assim, ela acordava de manhã para ir para a escola bíblica, ela acordava cantando. Então, vamos todos à igreja comigo. E eu lá, deitada, tá? E aí, quando ela via que ela vinha com aquela voz do sopro do Espírito Santo, suave. Daqui a pouco, quando a gente não levantava, aí vinha igual a voz de Deus, com uma voz de muitas águas, né? Bora, levanta! Então, minha mãe era bem forte. E meu pai, ele era bem tranquilo, mas para enfrentar isso, ele bebia e ele ia lá e enfrentava. E eu via coisas terríveis. E ele era essa pessoa quando bebia. Totalmente diferente, porque ele estava sob o controle do... No dia seguinte, ele não lembrava o que ele tinha feito. Ele não se lembrava mesmo. Eu achava que era brincadeira. Uma vez eu perguntei, já maior, né? No dia mesmo que ele me deu tapa no rosto, na rua, eu já era adolescente, e aí no outro dia, eu vi que ele estava envergonhado, mas eu sabia que ele não estava, porque ele estava envergonhado. Minha mãe chamou ele e conversou. Mas ele não lembrava do que ele tinha feito. E ele ficou envergonhado, porque minha mãe falou com ele. E eu sabia que não era um comportamento dele, ele nunca tinha levantado a mão para mim. Meu pai nem me chamava atenção, isso ficava a cargo da voz de muitas águas, da minha mãe. Né? Ele nem chamava atenção. Então, Paulo, ele usa essa questão da embriaguez exatamente para trazer isso. Porque alguém dominado com álcool, ele tem as suas escolhas, as suas palavras, os seus pensamentos, as suas ações influenciadas de tal forma pelo álcool que ela não tem mais o quê? O domínio. E na maioria das vezes ela nem lembra
o que faz. Quanto mais bêbado, mais dominado. Quanto mais bêbado, menos lembrança do que fez ele vai ter. E aí, por que Paulo faz essa analogia? Lá no versículo, abra em Efésios 5. Efésios 5, 18. Irmã Maria já leu aí. Não vos embriagueis com vinhos que levam ao quê? A libertinagem. Outros colocam a dissolução. Confusão. Né? A contendas. Tudo que eu falei aqui que vocês viram que eu vivenciava na minha casa. E quem vivencia aí já sabe. E aí ele fala assim, ó. Mas enchei-vos do Espírito. Gente, cheios do Espírito, acontece numa proporção parecida. O que você pensa, o que você escolher, o que você fala, para onde você vai, tudo vai ficar debaixo da ação do Espírito. Só que tem uma diferença de quando você está alcoolizado. Quando você está bêbado, você não tem controle. E aí acontece o que eu falei, acidentes, brigas domésticas, até assassinatos, né? Coisas terríveis acontecem. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, quanto mais cheios do Espírito, mais domínio próprio nós temos. Essa é a diferença de quem está cheio do Espírito para quem está embriagado. Quanto mais cheios do Espírito, mais uma vida de santidade nós produzimos. Essa é a diferença de quem está cheio do Espírito para quem está embriagado. E aí, vocês podem me perguntar, como ser cheio do Espírito, para finalizar? No versículo 18, verso A. Não se embriaguem com vinho. Você está dizendo, Luciana, que para ser cheio do Espírito não é para beber? Isso é muito óbvio, né? Então, primeiro, na verdade, o que eu estou dizendo é, o que Paulo quer dizer é, se despir do velho homem. Se livrem de tudo o que te afasta de Deus, do que entristece o Espírito Santo. Resolva o problema do vinho na sua vida. E aí a gente pode trocar vinho aí por qualquer outra coisa, que se torna um ídolo no nosso coração, um pecado de estimação. Né? A gente pode trocar aí por vaidade, porque aí vocês, irmãos, podem estar aí achando coisas mirabolantes. Eu vou falar coisas mirabolantes, mas eu vou falar coisas que a gente acha que não é pecado. Ira. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Tem pessoas que são extremamente iradas, grosseiras e acham isso bonito. Ah, sou assim mesmo. Sou Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Fala a verdade na cara. Irai-vos, mas não pequeis. Ira. Mentira. Adoração pelo entretenimento. Sexo. Dinheiro. Calúnia. Amargura. Política. Adoração por política. Redes sociais. Falta de perdão. Idolatria. Avareza. Gente, o que é ídolo? É tudo que toma o lugar de Deus no meu coração. A quem eu dou a minha atenção, o meu tempo, o meu afeto, o meu esforço, a minha vida. Se pergunte agora, o que tem feito, o que tem tomado o lugar no meu coração? Enquanto eu estava... Uma coisa que me inspirou para fazer isso aqui foi a pregação de Agostinho Nicodemos. Ele disse o seguinte, ó, você vai orar por toda a eternidade para ser cheio do Espírito Santo. Você vai ficar orando até Jesus voltar para ser cheio do Espírito Santo. Mas enquanto você não tirar os ídolos do seu coração, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Porque, como eu falei, o Espírito é uma pessoa. E dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Isso é física. Sou professora, não de física. Mas eu aprendi que dois corpos não ocupam o mesmo lugar.
enquanto a imoralidade sexual for seu Deus, enquanto você estiver lá curtindo no Instagram foto de mulher de biquíni, foto de homem de sunga, e achando normal, o Espírito Santo não vai te encher. Não vai ocupar, ele não vai ocupar o lugar que é dele. Não vai. Enquanto você continuar mentindo, caluniando o seu irmão, falando mal do seu irmão, o Espírito Santo não vai ocupar o lugar que é dele. Não vai. Então, a primeira coisa para ser cheio do Espírito é resolver o problema do pecado de estimação da sua vida. É tirar o ídolo do seu coração. Versículo 19 e 20. Aí ele vai dizer, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graça constantemente a Deus o Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, e no versículo 21, sujeitando-se uns aos outros por temor de Cristo. Aí nós temos 5 outras coisas que nos deixam cheios do Espírito. Primeiro, falando entre vós com salmos. Simples, estude a palavra, fale da palavra. Fale com sua alma, medite, fale com sua família, fale com seus irmãos. Nós falamos de tanta baboseira. Primeiro falamos com nós mesmos, na nossa mente passa tanta coisa que não é para passar. Menos da palavra. Quando vier um pensamento idiota, preencha com a... Mas se eu não ler a palavra, ela não vai nem me ver a mente. E isso precisa ser intencional. Medite na palavra, fale com a sua família da palavra. Às vezes a gente fala tanta besteira para os nossos filhos, para o nosso marido, mas não fala da palavra. Às vezes, eu vi, nessa pregação ele falava o seguinte, às vezes sai do culto, né? Fala de tudo. De tudo. Da série que a gente assistiu na semana, as irmãs que gostam de dorama. Fala de tudo. Menos da palavra. Eu não estou dizendo que a gente tem que falar não, viu, gente? Fala qualquer coisa, mas por que não também falar da palavra? Falem da palavra. Falem com seus irmãos, porque falando entre nós, isso deve permear as nossas relações. Deve permear as nossas relações no trabalho, onde nós estivermos. E aí, fale sobre falar que nós meditamos. Cantar ao Senhor canções, que são revelações da palavra. Não é qualquer canção, não, porque a gente só quer cantar canções que exalte, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Essa canção aí, quando vê você na benção, vão se arrepender. Né? Não. Queremos o teu nome engrandecer. Cante a palavra, canções que são revelação da palavra. Cante desde o seu secreto. Não espere para cantar aqui no domingo, não. Cante desde o seu secreto. E aqui você vai irromper em ação de graças. Cante. E aí o versículo 21 fala, dando graça constantemente ao Pai. Irmãos, a graça tem que ser constantemente. E no versículo diz, por todas as coisas. É por algumas coisas? Não, por todas as coisas. O Espírito Santo não pode encher o coração cheio de mágoa e de ingratidão e nem de murmuração. E por último, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Humildade. O Espírito Santo não pode encher um coração altivo, orgulhoso, vaidoso e soberbo. Onde há soberba, o Espírito Santo não está presente. Deus rejeita os soberbos, mas dá graça para quem? Os humildes. Assim seremos cheios do Espírito. Ademar de Campos, ele tem uma música que fala desse texto. Celebração da unidade é essa música. Falando
reinando entre nós com salmos e cânticos espirituais. Assim seremos cheios do Espírito. Eu sei esse versículo de cor por causa dessa canção. Procure lá a celebração da unidade, a música antiga. Mas aprendam músicas que cante a palavra e declare essa palavra para vocês. Aprendam essa música, para que isso não saia. Toda vez que vocês pensarem, eu sou cheia do Espírito, cante essa música e lembre como ser cheio do Espírito. Sejamos cheios do Espírito. E aí, eu não vou falar hoje, mas leiam o restante dos versículos, de 22 até o capítulo 6, versículo em casa, até o versículo 9. Isso aqui é a produção de uma vida cheia do Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito, nós vamos frutificar no seu lar, no nosso lar. Vamos ser essas mulheres aqui que a Bíblia fala. Vamos ser esse marido que ama a sua esposa. Vamos ser filhos obedientes. Vamos ser filhos, pais também que sabem tratar os seus filhos. Vamos ser patrões que sabem respeitar os seus empregados. Vamos ser empregados que sabem respeitar os seus patrões. Vamos ter uma vida que frutifique lá fora. Se não somos cheios do Espírito, vamos ser crentes carnais. Porque uma vida que não serve a Cristo é uma vida que serve ao mundo. Uma vida que não é cheia do Espírito é uma vida cheia de si. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos buscar ser cheios do Espírito. Amém? Deus nos ajuda, Senhor, todos os dias, a negarmos a nós mesmos e a colocarmos, Pai, a Cristo, Senhor, como Senhor das nossas vidas, assentado no trono, Pai, reinando soberano nas nossas vontades e decisões, Pai, sobre o medo, sobre a dúvida, Pai, sobre, Pai, o orgulho, Pai, do nosso coração. Te clamamos, Espírito Santo, nessa manhã, enche a tua igreja, enche as nossas vidas, toma o lugar que é teu nos nossos corações. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém.